E aí otakus do meu Brasil, trazendo para vocês a parte 2 do capítulo 5. E no vídeo de hoje teremos finalmente o aparecimento dos dragões de gelo. Então, já deixe o like aí para fortalecer, beleza? É nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com Ainz e sua comitiva enfrentando os 3 julgamentos, que como falei anteriormente, não chega nem a ser um desafio para Ainz. O primeiro julgamento era a Grande Fenda, mas Ainz a superou facilmente usando a magia de voo em sua comitiva. O segundo julgamento era a Terra de Magma derretido, tendo lava fluido por quilômetros de distância dentro da Terra. Basicamente, existia portais formados naturalmente, que conectava-os ao fluxo de magma, mas o calor extremo era apenas o fator secundário do motivo de ser considerado um julgamento, sendo o primário o monstro que nadava preguiçosamente na lava. Um dos 3 governantes do Monte Rapazlia. Ele era o Lorde Pescador de Magma, aquele que governava um mar subterrâneo de magma. E os outros 2 governantes eram o Lorde Fênix, que governava o céu, e o Dragão Ancião de Fogo, que governava a terra. Mas o Lorde Pescador não poderia afetar Ainz e sua comitiva, se ele não se aproximassem do magma. E assim mais um julgamento é facilmente superado graças à magia de voo. Porém o terceiro julgamento, o Labirinto da Morte, não poderia ser superado apenas com a magia de voo, já que eles poderiam ser afetados pelo vapor venenoso liberado no labirinto. No entanto, apenas Gondo era vulnerável nessa situação, que provavelmente esqueceram da existência de Zimberu, mas Ainz pensou que apenas colocando magia sobre ele seria o suficiente. Então, Ainz usando seu feitiço, Bênção de Titânia, encontrou facilmente o caminho certo. Com isso, vemos o lendário 3 julgamentos serem facilmente superado por Ainz. Bem louco! Enquanto passavam pelo labirinto, vários cadáveres dos Quagoas foram aparecendo, provavelmente haviam morrido envenenados. Aura, após inspecionar as pegadas no chão, diz que eles já estão se aproximando dos Quagoas fugitivos. E no meio da conversa, Ainz diz que ele e Gondo irão até o Palácio Real, onde Ainz cuidará pessoalmente do dragão de gelo. O que não foi contestado por seu grupo. Ele então começa a pensar sobre os dragões, baseado em sua experiência em Yggdrasil. Basicamente, os dragões de alto nível chegavam a ser os adversários mais poderosos. Além dos excelentes itens que eram dropados pelos jogadores após derrotá-los, e principalmente por todas as partes de seus corpos serem utilizáveis, sendo basicamente um banquete para os jogadores. Ainz estava muito ansioso esperando por esta batalha, mas ele não se atrevia a levar um dos filhos de seus amigos juntos. Pois se o pior acontecesse, tudo que ele teria que fazer era abandonar Gondo. É claro! Já que ele estava carregando um item classe mundial, e por isso, estava confiante de que mesmo não sendo capaz de vencer, ele com certeza conseguiria fugir. Nesse momento, Ainz diz a Chautiar e a Aura que elas devem enfrentar os Quagoas fugitivos que estavam descansando, e os convidarem a se tornarem subordinados dele. Porém se as negociações falhassem, elas deveriam mostrar-lhes o poder de Nazarick. Além é claro, deixar apenas 10.000 sobreviventes dos Quagoas, com um número igual de machos e fêmeas. Pois mesmo sendo fácil exterminá-los, não era fácil ressuscitá-los, e ele queria preservar essa raça desconhecida. Então Ainz continua dizendo que elas não devem deixar ninguém escapar, principalmente o líder dos Quagoas. Aura responde que será extremamente difícil impedir a fuga de todos, mas Ainz diz que era o momento dela brilhar, e por isso deu permissão para utilizar o item mundial que estava na posse dela. Com usos ilimitados, porém necessitava que os inimigos cumprissem os requisitos para funcionar, e um deles era que tentassem fugir. E nos breves pensamentos de Ainz, vemos que eles tomaram esse item de uma certa guilda que tentou usar neles, porém acabaram falhando e tendo o item roubado, mas por não aceitarem, ficaram mandando constantemente mensagem para eles devolverem. Se eles não queriam perdê-lo, não deveriam ter usado. E com isso Ainz dá mais algumas advertências sobre os usos do item à Aura. Após caminharem por mais um tempo, Aura diz que os Quagoas já estavam perto. E com isso, Ainz inicia a operação. A história corta e retorna para Yozu na presença de Perryuro, enquanto entregava seu relatório. Ryuro ouvia o relatório pacificamente, enquanto comia seus lagartos de luxo. Perryuro pergunta a Yozu quem ele acha que pode vencer contra a arma secreta, e Yozu desconfiantemente acreditar que Ryuro conseguiria. Isso fez com que Ryuro desconfiasse internamente se Yozu estaria usando essa oportunidade para se livrar dele, mas depois de saber o clã que Yozu pertencia, ele desconsiderou a possibilidade e acreditou na sinceridade de Yozu. Com isso ele pergunta a Yozu como eles poderiam adquirir mais informações sobre a arma secreta dos anões. Yozu responde que eles apenas deveriam continuar atacando os baixinhos.
No entanto, a reunião foi subitamente atrapalhada por um guarda que veio relatar a invasão que estava acontecendo na cidade. E após ele dizer o lado em que os invasores vieram, Yozu percebeu que se tratava de um contra-ataque dos baixinhos. Mas Perryuro, considerando que os baixinhos utilizariam sua arma secreta, mandou Yozu preparar uma oferenda que ele levaria ao Lorde Dragão de Gelo, para pedir sua ajuda. Mas Perryuro não era ingênuo, e se uma força desconhecida apareceu em sua porta, ele certamente a usaria para se livrar dos dragões de gelo. A história então corta novamente, e mostra Perryuro já se encontrando com o dragão de gelo, o Lazirdar Kailiao. Mas aviso logo para não perder tempo tentando decorar esse nome. O Lorde dos Dragões de Gelo da Cordilheira Montanhosa de Azerlísia pergunta o motivo de sua visita, mas ele, ajoelhado, primeiramente o bajulou e agradeceu por seu pedido de audiência ter sido aceito. Com isso o informou sobre a invasão dos anões, além de sua possível arma secreta, que pode estar sendo usada no ataque. Mas quando o Lorde Dragão escutou sobre os anões, olhou para a porta da tesouraria, protegida por runas mágicas esculpida pelos anões. Ele havia tentado abri-la anteriormente, mas nunca obteve sucesso. Com isso, o dragão até considera se livrar dos inúteis quagos e se voltar aos anões, que eram muito mais úteis. Por isso, ele disse apenas que iria considerar, mas Perryuro informa que o ataque já estava acontecendo e por isso insistiu em seu pedido, dizendo que os anões podiam ter uma forma de também expulsar os dragões da cidade. E então, por algum motivo, começa a aparecer informações sobre os gigantes de gelo, que eram imunes ao frio, ou seja, inutilizando a maior arma secreta dos dragões de gelo, o sopro congelante. Mas o Lorde Dragão olha para suas 3 concubinas, pedindo suas opiniões, que eu não vou dizer o nome, porque é uma informação inútil. 2 delas concordam em ajudar os quagoas, mas uma sensata se opõe, pois eles não sabiam nada sobre a força dos inimigos. Essa aí fez estágio com o Ains, cê louco. Não, nada a ver, irmão. Ela fez um belo discurso sobre o quão insensato seria acreditar que o ataque era realmente dos anões, que estavam atacando mesmo sabendo da existência deles. E por isso o Lorde Dragão concorda em ajudar o pobre Quagoa. Mas nem tudo são flores, ele queria 10 vezes o valor do último tributo. E mesmo sabendo que era absurdo, Ryuro concordou e assim o Lorde Dragão mandou embora. O dragão considerou se os Quagoas teriam a quantidade de ouro suficiente, mas não se importou, pois ele apenas precisaria aprofundar o terror em seus corações, no caso de se recusarem a pagar. Mas após o Quagoa ir embora, uma de suas concubinas pergunta se ele irá pessoalmente, mas ele diz que não e assim começam a se decidir quem ele irá enviar. Então se inicia uma pequena discussão entre as concubinas, que estavam recomendando seus próprios filhos. Então, ficou decidido que o filho mais velho de uma das concubinas ficaria com a função de exterminar os invasores. Com isso, o Lorde Dragão foi pessoalmente chamar seu filho e lhe entregar a missão. Então, descobrimos que o filho em questão, Reginual, era um hikikomori. Seu filho, anteriormente tido como um prodígio, se tornou uma decepção depois que passou a se isolar e adquirir conhecimentos da biblioteca dos anões. Graças a isso, havia perdido completamente sua forma imponente, mudando para uma forma rechonchuda. Quando o Lorde chega na porta do quarto de seu filho, o chama várias vezes, mas não houve resposta, e por isso ele quebra a porta e entra no quarto. Assim, a maior decepção de sua vida aparece, enquanto usava um par de minúsculos óculos. Renjinmal, enquanto tremia de medo, pergunta a seu pai o motivo de sua visita, e o Lorde Dragão informa seu filho de sua missão. Mas Renjinmal diz que não estava confiante de sua força, e seu pai responde que ele só precisava derrotá-los com magia. Mas Renjinmal fala que ele não pôde aprender muito bem, por não ter tudo nenhum mentor para ensiná-lo. Seu pai então contesta sobre o que ele tem feito todos esses anos, se ele não estava estudando magia arcana. E sendo pressionado por seu pai, ele diz que não esteve estudando sobre magia, mas buscava conhecimento sobre o mundo, através de seus estudos na biblioteca dos anões. O que desperta raiva no Lorde Dragão, que o repreendeu por ele não ter buscado força ao invés de conhecimento. E já perdendo a paciência, ele ordena que seu filho complete a missão que ele entregou, e finaliza dizendo que irá expulsá-lo um mês, para que ele possa viver como quiser. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça do like, beleza? Também gostaria de pedir para não se esquecer de compartilharem o vídeo, para me ajudar a divulgar o canal. Amanhã teremos Renjinmal virando um traidor. Dito isso, agradeço por ter assistido até o fim. Obrigado pela sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.